Olá, bem-vindos. Hoje o nosso mergulho é uma prática que, olha, todo mundo já ouviu falar, mas que poucos realmente entendem a fundo. A acupuntura. É aquela mesma, das agulhinhas, mas por trás delas tem uma história de energia ancestral e um debate super moderno. E é aí que a gente chega na pergunta de US$ 1 milhão, né? Essas agulhas são realmente uma forma de sabedoria milenar de cura? Ou será que é tudo digamos, um placebo bem sofisticado? Para tentar responder a isso, a gente vai ter que cavar fundo nas origens, na ciência e, claro, nas polêmicas. Então, qual vai ser o nosso caminho? Primeiro, o básico, o que é a acupuntura. Depois, a gente entra no coração da teoria, o tal do Qi. Aí a gente bota a ciência na jogada para ver o que ela diz. Vamos dar um pulo na história para entender como chegamos até aqui e, por fim, ver a briga que está rolando hoje em dia. Ok, vamos lá. Parte 1. O que é acupuntura? A prática por trás dos pontos. Antes de qualquer debate, a gente precisa ter a certeza de que estamos todos na mesma página. O nome já entrega ao jogo, né? A acupuntura vem do latim acus, que é agulha, e punctura, que é, bem, colocar agulha. É uma técnica central da medicina tradicional chinesa, um sistema de saúde super complexo com milhares de anos de história. Certo. E como é que funciona uma sessão na prática? Bom, primeiro vem um diagnóstico, que é bem diferente do que a gente está acostumado. Tipo, o profissional olha a língua, sente o pulso, depois insere umas, sei lá, de 5 a 20 agulhinhas bem finas, estéreos, claro, e deixa-as lá por uns 10, 20 minutos. Às vezes, o acupunturista dá uma mexidinha nelas para provocar uma sensação meio estranha, um peso, um formigueiro. Eles chamam isso de Qi e dizem que é super importante para o tratamento funcionar. Beleza. Agora que a gente já sabe o como, vamos para o porquê. Parte 2. O modelo antigo. Qi, a teoria tradicional de como funciona. Para entender a acupuntura de verdade, a gente tem que falar do conceito principal por trás de tudo. E esse conceito é o famoso Qi, ou Qi, como alguns falam. Pensa no Qi como a energia vital, sabe? Uma força que, segundo a filosofia chinesa, não corre só dentro da gente, mas em tudo que existe. E a saúde? Bom, a saúde seria o resultado desse Qi fluindo livre, leve e solto, em total equilíbrio. Faz sentido, não é? Se o Qi equilibrado é saúde, a doença só pode ser o contrário. Para a medicina tradicional chinesa, a doença aparece quando esse fluxo de energia fica travado, bloqueado, bagunçado. E essa energia correria por uns canais invisíveis no corpo que eles chamam de meridianos. Então, o objetivo do tratamento fica bem claro. O trabalho do acupunturista é, primeiro, identificar onde está o problema, a tal da desarmonia. Depois, ele espeta as agulhas em pontos bem específicos, os acupontos. Para quê? Para, em tese, liberar esse fluxo de Qi que estava bloqueado e, com isso, trazer o corpo de volta para o equilíbrio. E aí, a saúde voltaria. Ok. Até agora, a gente viu a teoria tradicional. Mas e a ciência moderna? O que acontece quando a gente coloca essa visão milenar de energia e canais sob um microscópio? É aqui que a coisa começa a ficar complicada. Parte 3. O escrutínio científico. E a verdade é que aqui existe um choque de mundos. Os conceitos-chave da acupuntura, o Qi, os meridianos, os próprios acupontos, a ciência moderna simplesmente não encontrou evidência física deles. Não existe uma energia vital que a gente possa medir, nem canais anatómicos que correspondam aos meridianos. E sobre a eficácia, bom, os estudos científicos em geral são bem céticos. Esta citação, que vem de uma análise bem rigorosa de vários estudos, as revisões Cochrane, meio que resume a visão de boa parte da comunidade médica. Para um monte de condições, a acupuntura simplesmente não parece funcionar. Mas calma, não é um não definitivo para tudo. Existe uma área onde o debate ainda está quente, o tratamento de dores crónicas. Alguns estudos até mostram um efeito, mas geralmente é um efeito pequeno, e muitas vezes fica difícil dizer se não é só o efeito placebo. O que a ciência tenta entender é se espetar agulhas pode, de alguma forma, liberar substâncias no nosso corpo, como endorfinas, que são nossos analgésicos naturais, ou a adenosina, que combate a inflamação. A investigação continua. Certo. Saindo um pouco da ciência e da teoria, vamos viajar no tempo. Como é que essa prática se espalhou pelo mundo? A história é fascinante. Parte 4. Uma viagem no tempo. Olha que jornada maluca! A gente tem os primeiros registros lá na China por volta de 100 a.C., daí ela se espalha pela Ásia, séculos depois, no século XVII, chega à Europa. Mas o mais doido é que na própria China, em 1822, foi banida, vista como algo não científico.
O interesse no Ocidente explodiu mesmo em 1972, depois da visita do presidente americano Nixon à China. E para fechar, em 2010, a Unesco reconheceu-a como patrimônio cultural. Que reviravolta, hein? E isto nos traz de volta aos dias de hoje. Porque a briga não é só se funciona ou não. A briga também é sobre quem tem o direito de praticar. Parte 5, o campo de batalha moderno. E para entender essa treta, não precisa de ir longe. O Brasil é um caso de estudo perfeito. A acupuntura é super popular por aqui, mas a profissão de acupunturista, pasmem, ainda não é regulamentada. E isso, claro, gera uma confusão jurídica enorme. Basicamente, a briga no Brasil tem dois lados. De um lado, a turma da acupuntura médica. Eles dizem, olha, isto é um procedimento invasivo, tem que ser feito por um médico. E o Conselho Federal de Medicina concorda, tanto que virou especialidade médica em 95. Do outro lado tem a galera da acupuntura multiprofissional. Eles defendem que outros profissionais de saúde, como fisioterapeutas, psicólogos, se tiverem o treino certo, também podem aplicar. E o mais interessante é que o Conselho de Fisioterapia reconheceu a prática primeiro, lá em 1985. A disputa é antiga. Isso nos deixa com uma pergunta final que amarra tudo. Onde é que a gente traça a linha? A acupuntura é um patrimônio cultural que a gente tem que proteger? É uma prática profissional que precisa de regras claras? Ou é um tratamento de saúde que tem que ser julgado só pelo que a ciência diz? A resposta provavelmente não é simples e está em algum lugar bem no meio dessa confusão toda. Fica aí a reflexão.